Quantas vezes você já teve certeza absoluta de alguma coisa e depois descobriu que estava completamente enganado? Já aconteceu com você de repente bater o olho em alguém e pensar, essa pessoa é arrogante, e dias, semanas depois perceber que ela só era tímida? Calma, você não está sozinho nesse barco. Nosso cérebro é uma máquina incrível, mas também é preguiçoso e cheio de criar atalhos. E é exatamente por isso que hoje você vai entender por que você deve desconfiar dessa primeira impressão instintiva que todos nós temos. Mas antes de mergulhar nessa jornada psicológica e histórica, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho, porque aqui você vai aprender e encontrar histórias que desafiam o que você pensava saber. Agora respira fundo e se prepare para questionar a sua própria mente. Em 1849, um médico francês chamado Pierre Paul Broca se deparou com um paciente que não conseguia falar uma palavra sequer. A sua primeira impressão foi de que o homem era mentalmente incapaz de se expressar. Mas após estudar o caso a fundo, Broca descobriu algo revolucionário. O problema estava em uma área específica do cérebro ligada à fala, e não na inteligência dessa pessoa. Essa descoberta mudou a neurologia para sempre. E por que essa história nos importa hoje? Porque a nossa tendência é julgar os outros, e às vezes a nós mesmos, com base em um primeiro sinal, um gesto, uma palavra, um erro. Mas essa primeira impressão, por mais forte que pareça, pode estar completamente errada, equivocada. A história do paciente de Broca é só um dos milhares de exemplos que mostram como nossos pré-julgamentos iniciais são frágeis, incompletos e muitas vezes até perigosos. O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, chamou essa tendência no seu famoso livro Rápido e Devagar de sistema 1 de pensamento. Esse sistema ele é rápido, intuitivo, automático. Ele é ótimo para te tirar do caminho de um carro em alta velocidade, mas um desastre quando se trata de avaliar situações complexas. Imagine um policial numa situação tensa, onde ele precisa decidir em segundos se alguém está armado, um movimento errado, uma impressão precipitada, e vidas podem ser perdidas. Kahneman mostra que o sistema 1 não é ruim em si, mas que precisamos aprender a ativar o sistema 2. Esse sim, mais lento, racional e cuidadoso. Isso vale para tudo, desde escolher um livro para nós ler, até interpretar um olhar atravessado de alguém no nosso trabalho. A pergunta é, quantas decisões importantes nós tomamos só com base nesse instinto? Quer ver como isso afeta até a justiça? Em um estudo real, juízes analisaram pedidos de liberdade condicional. Nos primeiros minutos da manhã, a taxa de aprovação era alta, mas conforme o dia passava e eles ficavam com fome, a tendência era negar mais pedidos. Sim, a fome afetava diretamente decisões que mudavam o destino de vida de pessoas. E você ainda acha que a sua impressão de primeira é confiável? Nosso estado emocional, nosso nível de energia, até o que comemos influencia nos nossos julgamentos. É por isso que precisamos de consciência. Ninguém está livre disso, nem eu, nem você. E isso não nos faz fracos, não faz humanos, mas humanos que podem e devem melhorar a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor. E não pense que isso só vale para situações sérias. Quantos livros você já deixou de ler só porque achou a capa feia? Quantas pessoas incríveis você deixou passar porque não se encaixavam na imagem que você esperava? Quantas ideias você descartou por parecerem estranhas de início? Nossa mente ama o que é familiar e rejeita o que parece novo, diferente ou muito desafiador. Mas justamente nessas coisas que incomodam à primeira vista, pode estar o que vai te transformar. Desconfiar da nossa primeira impressão não é se tornar paranoico, é se tornar consciente, é dar uma segunda chance à realidade e talvez a pessoas, experiências e ideias que mudam o rumo da nossa vida. Agora presta atenção nisso. A ciência mostra que ao desacelerar, você ganha clareza. O simples ato de contar até 3 antes de julgar, responder ou decidir, já ativa o seu pensamento racional. Não é sobre virar um robô calculista, mas sim sobre dar tempo para a sua mente veja o quadro inteiro e não só os primeiros pixels. E mais, ao praticar isso
com os outros, você também começa a aplicar em si mesmo. Sabe aquela autocrítica cruel que aparece na sua cabeça quando você comete um erro? Ela também vem do sistema 1. E quando você aprende a esperar, a respirar, a pensar, você começa a se tratar com mais compaixão e a tomar decisões mais inteligentes. No final das contas, desconfiar da sua primeira impressão é uma espécie de superpoder, é um ato de humildade e inteligência. É reconhecer que nosso cérebro tenta nos proteger com esses atalhos, mas que esses atalhos nem sempre levam para onde nós realmente queremos ir. Então, da próxima vez que bater aquele pré-julgamento imediato, aquela certeza absoluta no primeiro segundo, segura, observa, questiona. Talvez você descubra que estava completamente enganado e errado e que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Bom, se esse vídeo fez você pensar diferente, eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, contando uma vez em que a sua primeira impressão instintiva falhou ou te surpreendeu. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!